Olá, seja bem-vindo à edição especial do Lab nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes e vou acompanhar você durante todo o evento e queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. O Lab nas Nuvens é um laboratório de soluções que nasceu para facilitar a experimentação e validação de potenciais novos produtos e serviços digitais orientados às necessidades das instituições de ensino e pesquisa. E nós buscamos os mais inovadores negócios e startups para trabalharmos juntos e evoluirmos produtos e serviços em prol de toda a comunidade. O Nas Nuvens é o primeiro e mais completo catálogo de serviços 100% voltado para o setor educacional e de pesquisa. E se você quer saber mais sobre o Nas Nuvens, acesse lá o nosso portal www.nasnuvens.rnp.br. E se você tem aí na sua instituição alguma solução que você gostaria de ver no nosso catálogo, entre lá no nosso site e clique na aba Seja Parceiro, preencha o formulário e venha para o Nas Nuvens. Hoje, o nosso foco da solução tem um ponto bem importante. Né? Um dos pontos mais críticos da gestão de TIC é a gestão de identidade. A integração de bases de usuários em diferentes aplicações que não se comunicam, né, fazem parte dos desafios dessa gestão. E uma das soluções selecionadas é a ChainID, que é uma plataforma de gestão de identidades descentralizadas que se baseia em blockchain. Ela contempla alguns atributos e credenciais das IDDs e é suficientemente genérica para conseguir abstrair a complexidade dos padrões e protocolos de comunicação desenvolvidos. E para falarmos dessa solução, eu gostaria de convidar aqui a professora Fabiola Greve, que é professora titular e diretora do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia. Também coordena o Comitê Técnico em Blockchain da RNP, lidera algumas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas distribuídos confiáveis, em especial blockchain e aplicações descentralizadas. E também gostaria de convidar o Silvio Queiroz, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia. Ele também atua como arquiteto de software na universidade e tem como áreas de interesse sistemas distribuídos, seguranças e blockchain. Professora Fabiola Greve, é muito bom contar com você aqui conosco. Você que já é da casa, já estamos juntos há muito tempo, há muitos anos, muitos trabalhos em conjunto. Muito obrigado por você ter aceitado estar conosco aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada, Igor. Um abraço. Agradeço em seu nome a toda a RNP. Esse espaço que é bem precioso, né, para a gente compartilhar nosso resultado de pesquisa e uma pesquisa bem avançada com uma tecnologia disruptiva que utiliza a blockchain. Né? Eu queria convidar o Silvio para a gente apresentar, então, o nosso projeto. Esse é um projeto que é fruto, né, dos trabalhos que a gente vem realizando no âmbito do nosso grupo de pesquisa na UFBA, que é o Gaudi, é o Grupo de Algoritmos e Computação Distribuída. Então, o Silvio é o nosso mestrando, é também assistente de inovação do projeto e o principal arquiteto desenvolvedor. E temos uma equipe também formada por outros ex-alunos, profissionais hoje afirmados. Eu vou pedir ao Silvio para iniciar então a apresentação e falar um pouco mais sobre o pessoal e todos os aspectos do nosso projeto. Silvio, seja bem-vindo. Tá sem som. Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos falar um pouco sobre o TIAD, que é uma plataforma para gestão de identidades descentralizadas em blockchain, que é resultado do grupo de trabalho aqui da RNP, certo? Nossa equipe ela é composta por 8 pessoas, professora Fabiola Greve, por mim, Silvio como assistente de inovação, 2 desenvolvedores, que é Eduardo Marques e o César Bispo, Duílio Andrade como arquiteto, Cíntia Mercedes como nossa analista de qualidade e processo,
nosso designer, Gabriel Jordan, e nosso atual, o mais novo desenvolvedor, que é o Paulo Trigo. A identidade é um dos ativos mais importantes hoje no mundo digital, né? Só que ela se encontra fragmentada, pulverizada em diversos nichos de serviço e em diversos serviços desses nichos, né? Eu acredito que cada um aqui consegue se ver nesse centro dessa imagem, onde nós temos lá diversos serviços de e-mail, Gmail, Hotmail, o e-mail da universidade. E essa pulverização, ela gera uma série de dificuldades para gerir essa identidade. Estamos falando de login e senha para cada um desses serviços. E existem necessidades, então é necessário ter senhas fortes, ter senhas que não se repetem para cada um desses serviços, gerando para o usuário final uma complexidade difícil de estabelecer, né? Nós que somos do meio do TI, a gente tem uma certa familiaridade, então conseguimos até sair bem sobre isso. Mas a grande maioria da população não tem esse perfil, não tem esse skill, né? Então, utilizam senhas fracas, recorrem, copiam essas senhas para vários tipos de identidade e tornam, de certa forma, essa identidade vulnerável, né? Essa imagem ela está falando sobre a internet, que é um cenário bem amplo. Mas esse mesmo comportamento ele é também reproduzido nas organizações. Dentro de uma mesma organização, um usuário ele tem diversos registros em diversas bases de dados. A base acadêmica, a base do RH, a base da biblioteca. E todas essas diversas identidades, elas não se conversam. Ou quando se conversam, são necessários um conjunto de artifícios para orquestrar esse estado global da identidade e daquele usuário dentro da instituição. E trazendo algumas informações recentes sobre os vazamentos e roubos de dados e identidades, no último ano houve um aumento de 493% dos incidentes de vazamento de dados. A cada 8 segundos existe uma fraude de identidade no mundo e 1 a cada 5 brasileiros já sofreram algum roubo de identidade com prejuízo. Isso evidencia para nós que a identidade realmente é um ativo de grande valor e que a má gestão, a gestão deficitária, acarreta em grandes perdas. Então, nós temos o atributo safety forte em relação a esse ativo. E gerir essa identidade de forma institucional, ela tem alguns desafios. Desafios como a fragmentação dessas identidades, onde cada uma das organizações tem um controle dessa identidade, faz a gestão dos indivíduos, das coisas e seus relacionamentos. Prover serviços para uma comunidade onde essa identidade é extremamente fragmentada e com dificuldade de encontrar um estado global é uma dificuldade, é um desafio. O roubo de identidades com os altos custos de vazamento, danos e perdas, como apresentado no slide anterior. Tem um estudo da IBM que diz que houve uma perda considerável em termos de vazamentos, os danos causados pelos vazamentos e o custo em relação a contornar esses vazamentos, em torno de técnicos, de processos, de instrumentos, de tecnologia. E que acarreta também um alto custo de prover o serviço, né? Uma dificuldade de oferta. Temos também, para o lado dos usuários, uma dificuldade no acesso ao serviço. Qual das minhas identidades eu vou utilizar para usar o serviço? Será que aquela identidade realmente está sincronizada com o meu último perfil, com a minha última atualização de base? Outro ponto importante são atender às leis de proteção de dados, a LGPD e outras leis afins, tá? Que prezam pela privacidade dos dados dos seus usuários. E a busca pela interoperabilidade, escalabilidade e confiabilidade dessas identidades. A possibilidade de, através de um provedor de confiança, um emissor confiável, se obter uma identidade que pode ser utilizada em outros fins, em outras aplicações e até mesmo extrapolar o espaço, o sítio de um domínio. Diante desses desafios, desse cenário que nós mostramos e desse ativo de grande valor que é a nossa identidade, o projeto TIAD vem fornecer uma plataforma com serviços de gestão de identidade descentralizada para organizações que pretendem desenvolver aplicações descentralizadas com IDD
mesmo sem o domínio da tecnologia, e volta a resolver problemas inerentes à gestão de identidade, criando, assim, um silo confiável, interoperável e escalável. E como um dos objetivos, nós desenvolvemos um serviço de integração com o Moodle que tem exatamente esse cenário, de uma forma menor, mas com a complexidade de gestão de identidade, já que estamos falando de um curso voltado para o Massive Open Online Course, que é um curso aberto à comunidade, tanto interna quanto externa à instituição, onde existem diversos atores, diversas fontes, e inclusive usuários com diversos relacionamentos com instituições de ensino ou fora da instituição de ensino, na qual essa gestão de identidade, para promover esse curso, ele precisa assegurar a identidade e a confiabilidade, e entregar acesso, né? Então, uma das grandes dificuldades nesse ambiente, nesse cenário que nós criamos, que nós estamos trabalhando com a integração com o Moodle, é trabalhar sobre a complexidade da gestão de identidade, dirimir a dificuldade de acesso, porque diversos chamados são registrados quando aquele usuário, aquele aluno, ele tenta acessar o serviço pela primeira vez, e garantir a aderência à Lei Geral de Proteção a Dados com a privacidade e permitir a soberania do usuário sobre a sua identidade, que é a segunda geração da gestão de identidade. Essa solução ela foi baseada em 3 pilares. A primeira é uma identidade única e compartilhável. O cenário do primeiro slide, na qual nós demonstramos que existem diversos serviços e cada serviço para uma organização com identidade separada, é um cenário que não é interessante em relação à gestão, tanto a gestão das organizações e instituições, quanto a gestão do seu usuário final. Então, a nossa proposta com a plataforma é prover uma identidade única e compartilhável, que seja descentralizada, soberana, segura e capaz de interoperar com diversas redes e aplicações e domínios. Então, ela extrapola o cenário de um domínio, extrapola o cenário de um ambiente federado para poder permear por diversas aplicações e domínio, focando uma autenticação descentralizada, que vai utilizar essa identidade, que é única e compartilhável, para validar credenciais e identificar os usuários. E tendo como empoderador do usuário final uma carteira digital, uma wallet, na qual será o armazenamento privado dos usuários das suas identidades. Então, nós criamos um ambiente disruptivo, na qual saímos de um cenário centralizado, onde as organizações detêm a posse das identidades, e passamos para um ambiente descentralizado, no qual o usuário final ele possui sua identidade na sua wallet, no seu aplicativo de celular. Nós temos esse desenvolvido no Tinhand um provedor de identidade, que é o Identity Provider Blockchain, e temos um componente que é o Tinhand Wallet, a Wallet Tinhand, na qual a gente provém esse armazenamento privado. E como funciona esse modelo? Então, tudo inicia com a emissão dessas credenciais e essas identidades para os usuários. Então, a instituição ela vai usar o Tinhand. O Tinhand ele é um atravessador, um facilitador. Ele vai abstrair toda a complexidade de um ambiente descentralizado e assíncrono, envolvendo blockchain e inversão de controle nessas chamadas, e traz para a instituição o conforto de um serviço de alto nível. A instituição solicita a emissão de credencial a Tinhand. O Tinhand encaminha essa emissão ao titular. Esse titular é o aluno nesse exemplo. O aluno, então, de posse da Tinhand Wallet, ele verifica, aceita a sua credencial, armazena na wallet, com armazenamento privado, e automaticamente essa wallet notifica a operação ao Tinhand. O Tinhand, então, com essas informações, registra os metadados na blockchain. É muito importante frisar aqui que a gente não guarda as informações na blockchain. As informações do usuário estão na carteira do usuário. O que ele é guardado na blockchain e outras bases de dados de metadados? São metadados para assegurar que
quem emitiu a credencial, quem é o titular da credencial, como chaves públicas, privadas, métodos de assinatura e outras informações necessárias para fazer a validação desse protocolo, podemos dizer. Então, tudo começa com a emissão. E agora, como utilizar essa credencial, essa identidade única que foi criada? Então, uma aplicação Moodle, por exemplo, ela solicita ao serviço de provedor de identidade do TeamID que apresente qual usuário está tentando acessar aquele recurso. O TeamID, então, encaminha ao usuário uma prova, uma solicitação de prova, que ele apresente a sua credencial, a sua identidade, através de um QR Code. Então, o usuário acessa a página e, através da sua TeamID Wallet, ele escaneia o QR Code e, se tiver de acordo com as políticas de autenticação definidas pela instituição da aplicação, ele consegue enviar as credenciais e as informações necessárias à autenticação. O TeamID, então, com essas informações, vai buscar os metadados registrados no passo 6, que foram registrados, vai fazer a verificação desses dados para ver se as chaves públicas, se é possível decriptografar a mensagem, se todos os atributos que foram solicitados pela aplicação, eles foram atendidos. E, depois de validada essa informação, o TeamID encaminha esses atributos para a aplicação. Hoje, esse serviço de autenticação ele utiliza dois protocolos, o protocolo CAS e o protocolo SAML. Mas outros protocolos serão também disponibilizados no futuro, tá? Como, por exemplo, o OAuth, que é um dos protocolos muito utilizados hoje pelo mercado. Dentro desse cenário, a nossa plataforma, o nosso TeamID, ele provém uma gestão de identidade, na qual oferece serviços de emissão, revogação e prova dessas identidades, um serviço de autenticação descentralizada, utilizando as credenciais verificáveis, uma adequação, uma adesão à LGPD, a privacidade dos usuários, respeita a proteção dos dados e é garantida via by designer, é uma arquitetura orientada a eventos, na qual não guarda nenhum tipo de informação e os dados estão na mão dos usuários. Toda informação a ser trocada precisa de um consentimento. É uma identidade e uma arquitetura interoperável, com baixo acoplamento e com integração facilitada, com diversos padrões de mercado através do webhook. É possível compartilhar atributos, não só com a aplicação Moodle, como nós apresentamos com a nossa integração, mas outras aplicações que possam receber um XML, um JSON ou qualquer outra estrutura de dados que pode ser passada para ele. E alinhado com aplicações descentralizadas utilizando a tecnologia blockchain. Nossa plataforma ela é destinada a clientes e usuários. Então, toda instituição de pesquisa e ensino, de ensino e pesquisa, que precise gerir de identidade dentro da sua comunidade, dentro de uma comunidade heterogênea, seja professores visitantes, professores convidados, alunos, comunidade externa no entorno da universidade, e prover serviços para eles de uma maneira plena, transparente e sem problemas, pode ser beneficiada com o TeamID. E indivíduos que precisem de uma maneira fácil, privada e confiável de identificação para utilizar os produtos e serviços que são disponibilizados pelas instituições. Um dos grandes pontos do TeamID é a identidade ela é verificada. A plataforma, ao fazer um onboard, ela verifica a identidade daquele usuário. Então, traz em si a utilização da plataforma a confiança de uma identidade validada e confiável. Trazendo aqui agora um elo entre as instituições que provêm serviço e indivíduos que precisam consumi-los. Dessa forma, a adesão da plataforma ela garante a acessibilidade. Qualquer um com a wallet e a credencial certa pode autenticar na aplicação. Nesse caso, que nós fizemos integração e demonstramos é a aplicação Moodle, mas poderia ser qualquer outra aplicação, como o segundo fator de autenticação, por exemplo. Confiança. As identidades dos usuários são validadas na plataforma TeamID, então são feitas verificações com diversos outros provedores de identidade para que a pulverização e para que a identificação daquele usuário dentro da plataforma ela seja feita de maneira confiável e para que o emissor, para o utilizador,
ele se sinta confiável naquela identidade que está sendo consumida. E privacidade. Os usuários são proprietários da identidade e detêm o seu controle. Nós temos um site. Se vocês quiserem experimentar a plataforma, podem acessar www.tnd.com.br e podem preencher o formulário. Nós entraremos em contato com vocês. Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Como é bom, esclarecedor, né? Foi a sua apresentação. E antes de a gente passar agora para o Rafa. Oi, Rafa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Antes da gente passar para o Rafael tem alguns recados aqui para compartilhar com vocês sobre o nosso programa de GTs daqui da RNP, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Eu coloquei aqui no chat um formulário, né? Aqui nós estamos aqui no Lab nas Nuvens. O Lab nas Nuvens é o nosso canal, o nosso espaço de facilitação, experimentação de novas soluções. O TND é uma solução ainda em desenvolvimento, ainda em experimentação. E a gente gostaria de convidá-los, todos que estão aqui, a experimentarem de forma gratuita e temporária o TND e ajudar a equipe da Fabiola, a equipe do Silvio com muitos feedbacks. Essa experimentação é muito importante para a validação deles. Eles têm algumas hipóteses, algumas premissas, e a experimentação e a confirmação, ou até ajuste de rota, correções que vocês gostariam de ver, novas funcionalidades, novas aplicações, são muito importantes. Então, esse feedback é muito importante. E se vocês estão aqui assistindo essa palestra, é que realmente há, de fato, o interesse no assunto, o interesse de aprofundar um pouco mais sobre o TNID, e fica aqui o convite, se quiserem participar desse processo de experimentação, deixei aqui para vocês no chat um forms para vocês colocarem ali, nome, telefone, e-mail, só para a gente poder entrar em contato com vocês e habilitar o TNID na sua instituição para vocês experimentarem. Combinados? E já vi que o Igor Moraes, meu xará, que já estamos no segundo aqui, né, Igor? Juntos. Aqui sejam muito bem-vindos. Aqui já acho que o Igor conseguiu participar de algumas experimentações nossas aqui do Labs, das apresentações. Obrigado, Igor, pelo prestígio mais uma vez. Agora que eu percebi que não era você, eu sou. Pois é, tá vendo? Ele é Moraes com I, eu sou Moraes com E. E aí nós estamos aí. Exatamente. Quase homônimos. Igor, Oi, desculpa. Não, eu ia te perguntar isso. Eu acho que eu posso, enquanto tempo o pessoal pensa em mais perguntas, eu dou o recadinho aqui dos GTs, depois eles voltam para responder. É isso? Combinado, Rafael, combinado. Se você tem alguma pergunta, qualquer pergunta para fazer para a professora Fabiola Grélio, para o Silvio, ou até mesmo para o Rafael, fique à vontade, pode colocar aqui no chat que a gente vai responder todas. Rafa. Beleza. Me passou. Show. Então, pessoal, só para a gente dar um recadinho, né, rápido, né, os projetos que estão sendo apresentados aqui no Lab nas Nuvens, eles fazem parte, são aí resultados, né, do nosso programa de P&D e Serviços Avançados, né, os famosos grupos de trabalho da RNP, né, só um instantinho. Esse é um programa que existe na RNP desde 2002, né? A gente está aí com 20 anos de programa, e desde o início ele teve esse objetivo de contratar, né, projetos de inovação aí desenvolvidos pela comunidade de ensino e pesquisa para a comunidade de ensino e pesquisa, né? Sempre nesse modelo colaborativo, né, através de chamadas abertas que são lançadas no nosso site, né, anualmente. A gente convida os pesquisadores nas áreas de rede, sistema distribuído, segurança, sistema de informação, né, nas áreas de tecnologia de informação e comunicação em geral, né? E esses projetos são desenvolvidos, então, por esses grupos,
né, sempre com nosso acompanhamento próximo aqui, né, da RNP, que destaca um coordenador de P&D, no caso eu que faço esse papel aí junto ao TNID, né, e cada projeto tem esse acompanhamento aí próximo de um coordenador aqui da RNP, e também diversas aí tarefas que a gente, né, pede para que o projeto seja bem sucedido, né? Em 2019, né, a gente reformulou o programa, ainda mantendo, né, essa ideia de ser um programa que atrai projetos de inovação oriundos na academia, né, mas para dar mais sustentabilidade a esses projetos depois, né, do nosso ciclo de P&D, né, a gente viu que no nosso histórico, os projetos que tinham mais sustentabilidade, eles em algum momento tinham uma parceria aí de uma startup, né, ou um spin-off que às vezes surgia do projeto, ou uma empresa que estava nascendo no mercado e achava aquela solução interessante. E com isso, a gente resolveu adicionar, né, essa parceria, essa ideia, né, de parceria já dentro da nossa chamada. Então, desde 2019, a gente reformulou o programa, né, para inserir já essa ideia de criação da startup ou parceria com startups conectadas a grupos de pesquisa, né, na figura aí que a gente tem hoje, né, do Silvio, além do coordenador, dos coordenadores acadêmicos, né, que não tinha na dia a professora Fabiola, agora a gente tem um assistente de inovação que o Silvio tem desempenhado nesse projeto. E também a gente teve, né, um exemplo de a criação de uma startup, né, que sai desse grupo de pesquisa, né, que a gente entende que aumenta a possibilidade de sustentabilidade da solução, porque agora a gente tem uma empresa que vai levar à frente esse negócio. Então, quando sair do escopo ali de P&D, né, vai ter uma estrutura para montar uma operação para sustentar esse produto. Então, né, resumindo, assim, dentro dessa reformulação, a gente quer estimular que os grupos, né, desenvolvam o produto junto com startups, né? A gente tem como esse objetivo, né, dentro do ciclo, do nosso ciclo aqui, que dura 2 anos, desenvolver um MVP, tanto a linha de produto quanto de negócio, né, que é a grande, a partir da reformulação que a gente fez, né, o negócio passa também a ser cuidado, né, não só a parte tecnológica, dar apoio, né, a esses empreendedores, as startups, né, e as spin-offs que surgem dos projetos, e possibilitar essa oferta aí para a nossa comunidade, aí a partir, né, desse trabalho que a gente tem feito junto com a equipe do Nas Nuvens, chegando aí mais rápido, né, fazendo a pesquisa chegar mais rápido no mercado a partir desse trabalho. Tá legal? Aqui é só um resumo, né, do nosso ciclo de 2 fases, né, 2 anos, em que a gente começa, né, nessa ideia de desenvolver um MVP e depois vai evoluindo até chegar nessa oferta aí, por enquanto, experimental, mas depois para ser uma oferta efetiva para o sistema RNP. Então é esse o meu recado, pessoal. Obrigado. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre o programa também pode fazer aqui. A gente está aberto para responder para vocês. Valeu, Igor. Obrigado, Rafa. Lembrando que a gente já está nessa segunda fase, né, na segunda fase dos GTs, dos grupos de trabalho. Então, nós temos aqui rodadas de algumas startups apresentando seus produtos. E vamos agora à pergunta de milhão, né? As perguntas dos milhões aqui. O Igor pergunta aqui, aí Silvio e Fabiola, se vocês puderem voltar aqui ao nosso palco virtual. Agradeço. O Igor pergunta aqui para vocês, né? Se os dados do usuário ficam armazenados no dispositivo do usuário, como garantir a segurança dos dados no caso de roubo ou acesso não autorizado do dispositivo? Nós estamos trabalhando em algumas primitivas, inclusive é um dos tópicos de pesquisa também com a professora Fabiola, são primitivas de segurança para wallet, a gente fazer a habilitação dos dispositivos que estão aptos para utilizar a identidade. Então,
No caso de perda do dispositivo, você desabilita aquele dispositivo para utilização e habilita o próximo, né? Então, seu próximo celular você deixaria habilitado. Então, é um dos temas também que nós estamos preocupados, é justamente sobre a segurança da wallet. Nós percebemos que é um ponto de vulnerabilidade hoje as wallets, dispositivos de armazenamento privado, né, do usuário final. Só complementando, Igor, esse é um grande desafio quando a gente trabalha dentro desse ecossistema descentralizado, porque naturalmente você tende a ter uma identidade descentralizada e as wallets são essas identidades. Então, há toda uma pesquisa hoje no sentido de reforçar a segurança da wallet. Então, aqui mesmo na RNP, a gente acabou de aprovar um projeto de pesquisa aplicada para justamente analisar as seguranças das wallets e trazer mais elementos que reforçam essa segurança. Né? Mas é uma boa pergunta. Na realidade, hoje a gente tem mecanismos com múltiplos fatores de autenticação que dão segurança às wallets e como a gente já conhece, né? E esse é um elemento-chave da segurança de todo o ecossistema. A vulnerabilidade não é um privilégio, né, do Chain ID. Acho que é um desafio que todas as wallets passam, né, professora Fabiola e Silvio? Isso. É interessante também dizer que a proposta da plataforma é também absorver essas dificuldades e trazer serviços de alto nível para a comunidade. Então, nós encaramos que a segurança é uma cebola, né? São várias camadas. E sempre está se criando outras camadas para se proteger. Então, a plataforma ela tem como um dos objetivos abstrair essa complexidade em relação ao wallet, a identidade descentralizadas, e atribuir novas camadas a essa cebola e os clientes também receberem dessas novas esses lançamentos de inovações em relação não só à segurança, mas também para outros serviços. Maravilha. Obrigado, Silvio. Igor, respondido? Se quiser complementar a pergunta, fica à vontade. E mais uma pergunta do Igor aqui, né? Mais numa camada mais ampla agora, na camada mais de negócio das instituições. Né? Para um contexto empresarial, há a possibilidade de auditoria e rastreabilidade por parte da equipe de segurança de TI da organização? Sim. A nossa plataforma, ela é basicamente um processador de eventos, tá? Junto com serviço de alto nível. Então, esses eventos, eles geram logs que podem ser auditáveis posteriormente para identificar algum tipo de falha, vulnerabilidade ou até mesmo acesso não autorizado. E tem todo o aspecto da segurança que a própria blockchain ela já traz, né? Em que todas as transações, todos os registros podem ser auditados, porque a blockchain é um livro aberto, né? E com isso você reforça mais ainda todas essas operações. Obrigado, professor Fabiola. Silvio, vamos à pergunta do Rômulo. Eu queria entender melhor qual seria a motivação de usar o Chain junto com a minha solução centralizada de autenticação café. Laerte, essa aí é chamada dupla. Isso aí foi a sua pergunta que você me fez em off aqui, hein? O Rômulo está lendo pensamentos aqui. Obrigado, Rômulo. A ideia do Dia a Dia vem com uma solução que vai adicionar ao café também uma maior amplitude para adesão ao serviço. Então, a Café é uma comunidade federada, que apenas instituições que fazem parte dessa comunidade e usuários dessas instituições podem fazer uso dos serviços. Expandindo o horizonte daquela instituição, além do café, outros usuários que são externos, por exemplo, o evento do MOC, que nós mostramos do Moodle, podem ser utilizados para autenticação, utilizando o café e o TeamID, para aumentar esse leque de oferta de serviço. Então, vamos colocar uma comunidade como uma comunidade de saúde,
existem profissionais que estão relacionados a instituições, tanto a instituições de ensino quanto instituições de saúde, que fazem parte do café, a rede RUT. Mas existem aqueles profissionais que são liberais, aqueles profissionais que não têm um vínculo a uma instituição. Então, são as pessoas físicas. Como é que você ampara essas pessoas físicas? Você tendo uma solução, juntamente com o Tiandi, o café, você consegue atender todo mundo que está dentro da comunidade acadêmica do café e atender aquela comunidade que está à sombra do café. Então, todos aqueles profissionais que não têm uma relação direta a instituições que utilizam a rede café. É isso. Só complementando, o nosso projeto surgiu justamente com esse intuito de complementar a café em alguns pontos mais, digamos, ainda em abertos, né, quando você considera entidades federadas. Então, um deles é você ter dar amplitude de acesso a usuários que não necessariamente fazem parte das bases das instituições que estão na comunidade federada. Então, como fazer para reconhecer esses usuários, dar atendimento a esses usuários? E outro ponto é a necessidade de você, enquanto instituição, ter que lidar com todos aqueles protocolos e não necessariamente você tem uma interoperabilidade dada, né? Isso tem que ser contornado. Então, a TIN-ID vem como uma proposta, né, para você promover esses aspectos para além de outros, como a própria proteção de dados by design, como o próprio crescimento em escala. E mais recentemente a gente percebe que a gente pode, fazendo uma casadinha, café com TIN-ID, a gente chama essa casadinha, gente, de café com sobremesa, tá? É você usar a TIN-ID para reforçar a segurança da rede café. Então, um dos usos que a gente está investigando agora é trazer a TIN-ID como um segundo fator de autenticação para ingresso na café. Obrigado, professora Fabiola. Obrigado, Silvio. Bom que você já mostra para a gente o que é um planejamento de futuro. Aí, né? Essas soluções elas já nasceram de mãos dadas. Isso. Obrigado. O Igor pergunta aqui também. No slide da equipe de desenvolvimento da solução, não ficou claro se há na equipe um analista de segurança. Como a equipe está suprindo esse elemento no desenvolver da solução? Nós temos um colega, que é o Tiago Nogueira, ele está fazendo um aspecto de auditoria hoje em cima da Wallet para identificar melhorias de segurança. Além disso, eu sou arquiteto de software profissional, temos um outro integrante também, que é arquiteto, que é o Duílio, que nós também fazemos auditoria utilizando diversas ferramentas para fazer auditoria de segurança. Tá? E, além disso, a gente também pretende fazer parcerias com algumas outras instituições, com o GigLab e demais outros institutos, para a gente promover essa experimentação, avaliação e melhoria contínua em relação à segurança. Muito bom, Silvio. Muito bom saber que, mesmo apesar de não termos o cargo ali de segurança, né, o importante é que a gente tenha competências dentro do grupo que consigam resolver esse tipo de problema. Né? O Igor toca nesse ponto de segurança, que realmente é um ponto muito sensível. Talvez eu acho que um dos mais sensíveis da solução. E que bom que tem várias mãos de várias competências dentro desse grupo. E é um grupo bom, viu, Igor? Deixa eu colocar aqui. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Aqui na nossa STI da UFBA, e o Duílio é uma referência muito grande aqui no estado da Bahia. E agora a gente está com o Tiago, que está junto conosco, né? Que ele é analista de segurança, e a gente está trazendo gente boa para o nosso grupo, para a nossa equipe. Mas eu não tenho dúvida, professora Fabiola. Você é sempre muito criteriosa na escolha do grupo, na seleção. Né? Você é o Tite, né, dessa seleção, escalão dessa seleção aí de profissionais. Né? Então, a Tite. A Tite. Não tenho dúvidas, professora. O Alberto pergunta aqui, que bom, temos muitas perguntas hoje. Alberto, obrigado, viu? Boa tarde. No
caso da instituição que trabalho, temos a dificuldade de gestão de acesso dos usuários, visitantes, comunidade, em geral que visita o campus. O restante dos usuários é atendido pelo Eduron e base própria de AD. No caso, como seria o funcionamento para esse usuário visitante se cadastrar e utilizar a nossa rede? Na Rede Café, não cadastramos visitantes por entendermos que essa é somente para quem tem vínculo com a instituição. Excelente, viu? É justamente o nosso caso de uso, nosso ponto de problema, quando você tem usuários externos que estão fora do seu domínio, da sua gestão. E assim, uma das grandes preocupações, acredito que seja a sua, é você conseguir identificar esse usuário que está usando a rede visitante, né? E assim, o Chain.ID, como ele promove uma identidade única, você consegue rastrear quem está fazendo essa autenticação, né? Você faria a autenticação utilizando a credencial e o nosso Identity Provider, que é o nosso provedor de identidade, para esse usuário ser identificado e assim permitir que ele consiga fazer a utilização da rede visitante. Provavelmente, como acontece na UFBA, você não quer restringir acesso, você quer identificar o acesso, né? Isso é perfeitamente possível com o Chain.ID. Não sei se eu respondi. Se quiser mais algumas informações, pode colocar no chat que eu complemento. Obrigado, Silvio. Alberto, eu acho que você tocou num ponto importante, viu? Acho que todo mundo se identificou aqui em algum momento com essa pergunta. Obrigado. O Igor reforça aqui. A plataforma é integrada ou integrável com o SouGov? Pergunto isso porque o governo federal vem afunilando para o uso do SouGov para todos os entes da administração pública federal. Eu acho que tem até um direcionamento do próprio Ministério, está complementando aqui também, Igor, de todas as novas soluções que são oriundas do governo mesmo já saiam com o gov.br, né? Isso está no nosso roadmap. Uma das formas que eu comentei, que a nossa identidade é validada, é a gente utilizar outros provedores de serviço, oráculos, que tenham boa reputação na internet e no mercado, para a gente conseguir fazer esse invade, essa validação da identidade. E um deles, o que está em evidência hoje, é o GovBR. Nós podemos fazer essa integração, está dentro do nosso roadmap, e estamos conversando, dialogando também com a equipe do GovBR de como isso pode ser feito. Juntamente com a equipe da RNP, né? Que é o que está nos dando apoio nisso. Inclusive, Silvio, talvez você já até tenha contato com o pessoal, né? Tem alguns grupos aqui da RNP de desenvolvimento de plataformas que as próprias plataformas já estão saindo com o gov.br. Então, já que está no roadmap de vocês, né, acho que talvez seja importante, em algum momento, a possibilidade dessa conversa interna aqui. É um grande prazer em ajudá-los. Viu? Excelente, obrigado, Igor. Luciano Rocha. Luciano Rocha, que é um dos donos do produto da Café, que apoia bastante esse trabalho. Obrigado, Luciano. Ele fala aqui, pegando carona na pergunta do Alberto, a solução foi pensada para outros protocolos, além do SAML, como, por exemplo, a autenticação da Radius. Vocês querem comentar um pouco sobre isso, professora Fabiola, Silvio? Acho que talvez eu gostaria até de ampliar um pouco a pergunta do Luciano aqui. Se puder contar para a gente toda essa história de identificação dos protocolos, como é que foi a escolha dos protocolos. Acho que vale a pena contar um pouco dessa história para a gente também. Isso, Silvio. Deixo contigo essa questão do SEMA e dos protocolos. A ideia, todo o serviço baseado em identificação de usuários, ela parte utilizando como base a carteira digital e a identidade digital descentralizada, tudo junto com os credenciais, tá? Ele é um modelo aberto, um padrão aberto, e a forma como nós desenvolvemos foi conseguir interoperar com esse padrão aberto e conseguir ter adaptadores para diversos protocolos. Então, hoje nós conseguimos conversar em 2 protocolos, que é o CAS e o SAML. Por que o CAS e o SAML? Primeiro porque o SAML é o mesmo protocolo utilizado hoje com a Café.
E a nossa proposta é vir com adição de serviço ao café junto a essa sombra que eu comentei, ou junto a outros serviços adicionais de segurança, como multifator de autenticação. Então, nossa primeira questão, nosso primeiro ponto de decisão foi esse, sendo o CAS, porque a plataforma que nós utilizamos para promover esse serviço, ele já disponibiliza nativamente esse protocolo, que é o CAS. Mas promover diversos outros protocolos, ele está dentro da arquitetura que foi implementada. Então, é desenvolver novos adaptadores e promover dentro do protocolo, né, do Redius, esse novo adaptador para que o nosso Identity Provider consiga conversar com outros protocolos, tá? Então, a ideia, a essência do TinyID é a gente conseguir abstrair tudo isso em relação à identidade digital descentralizada, tá? O que é que passa por baixo, qual é a infraestrutura, quais são as bases, como é que eu acesso a blockchain, tudo isso vai ser abstraído. O que a gente quer prover, na verdade, é serviço de alto nível. E aí, prover esse adaptador de todo esse ecossistema para um protocolo de acesso correto. Existem outros protocolos também que nós já estamos pensando, como o OAuth, tem o X509 e demais outros também que está no nosso roadmap. A gente pode bater um papo depois, Luciano. Entra lá no nosso site, no link que o Igor disponibilizou, coloca seu contato para a gente conversar um pouco. Pode ser que a gente até adiante um pouco esse desenvolvimento pela sua necessidade de experimentação. Provavelmente você deve estar precisando para fazer a gestão de microcontroladores, né, internamente dentro da instituição. Obrigado, Silvio. Bom, o Laerte pergunta aqui também. Obrigado, Laerte. Para os acessos com o GovBR, temos um grande problema que seria liberar o acesso de qualquer pessoa aos serviços. Via TinyID, isso pode ser bloqueado? A ideia do TinyID é que a gente não é permitir que o usuário seja autenticado via GovBR. É sim enriquecer em termos de confiança a identidade que é gerada a partir da plataforma, que é o modelo de onboarding, tá? Então, não teria uma feature de permitir o login com o GovBR, e sim endossar nossa identidade a partir de mais uma prova da identidade válida. Análogo ao que o GovBR faz hoje, né? O GovBR você faz sua autenticação e você tem diversos selos. Se você autentica via TCS, se você autentica via sua instituição bancária, e aí você vai endossando a sua identidade e assim desbloqueando os serviços, né? A ideia é usar algo análogo, inclusive o GovBR e o Café, a gente está trabalhando agora com certificados digitais para fazer esse endosso das identidades e assim dessa forma, tá? Então, o modelo não seria de autenticação federada com o GovBR, e sim conseguir permitir que a nossa identidade ela seja mais robusta e mais confiável. Muito bom. Está mais nessa camada da gestão do que da autorização, né? Isso, seria como se fosse um intermediador entre o GovBR e os serviços. Legal. Obrigado, Silvio. Na realidade, é o problema de reconhecer que você é você, né? Que é o problema do embarque, que é um problema sério, que toda instituição tem. Como é que, no momento que você escala e você tem descentralização, como que você automatiza o embarque? Então, o Igor precisa... Se o Igor aparece com algumas credenciais, como é que eu sei que o Igor é o Igor? E aí eu dou para ele um wallet que é a identidade dele descentralizada, com todos os atributos. Esse é o problema do reconhecimento do indivíduo para começar o jogo todo. Se existe um erro nesse reconhecimento inicial, eu comprometo a segurança de todo o processo. Isso é o chamado roubo de identidade, né? Você permitir que Igor tenha um wallet sem que seja um Igor, seja um fake Igor. Então, a forma que a gente também tem de fazer um onboard seguro é você usar um GovBR, que já é o serviço que tem a reputação, né, para reconhecer o usuário, usar certificados, enfim. Você teria que contar com terceiros provedores de confiança que te garantem que Igor é Igor.
É nesse sentido que há uma interação da TIN-ID com o GovBR. Eu vou até aproveitar a pergunta do Juvenal, que eu acho que tem um pouco mais de afinidade com o tema que a gente está discutindo aqui agora. O Juvenal pergunta aqui: o TIN-ID tem como objetivo a gestão da identidade pelo exposto, né? O dono da identidade tem a palavra final dos seus dados da identidade, nome social e atributos semelhantes, ou é preciso que esses dados sejam fornecidos por alguma instituição? Acho que um pouco disso que você comentou, né, professora Fabiola? Mas pode completar, Silvio, desculpa. A palavra final é do usuário, porque ele vai fazer o aceite daquela credencial, daquela informação. Mas essa informação tem que ter origem, de alguma origem, tá? Que pode ser para a instituição, pode ser a partir do GovBR, então nome, CPF, e-mail, por exemplo, vem pelo GovBR. Pode vir pelo GovBR, um certificado digital, por exemplo. Mas a palavra final sempre é do usuário. Ele aceita ou não aquela credencial para ser armazenada no seu armazenamento privado, na sua wallet. Então, existe uma fronteira aí, né? Um escopo entre o que o TIN-ID consegue gerenciar e o escopo que está na instituição. A instituição ainda vai ter seus dados pessoais de certa forma, mas dentro do cenário e do ciclo de autenticação e identificação dentro da rede, não vai ter dado. O dado vai estar contigo, tá? O dado vai estar com o usuário final e não com a instituição. Só complementando, Juvenal, esse é o conceito de identidade digital descentralizada. O que é a identidade? Não é só uma identificação, não é só um login e senha. É um usuário ou um indivíduo que estabelece diversas relações com a sociedade e, a partir dessas várias relações ao longo do tempo da sua vida, ele vai formando a sua identidade. Então, você é estudante, você tem uma relação com a universidade te outorga uma credencial, que é um diploma, e essa credencial faz parte da tua identidade. Então, ela começa a fazer parte da tua identidade. Eventualmente, você tem outros certificados, você se formou, você é um médico, então você vai adquirindo, e tudo isso faz parte da tua identidade. Então, com isso, a tua identidade, ela vai se formando através dessas relações e você vai agregando essas credenciais e esses atributos na tua wallet. Então, você não tem como ter uma identidade sem ter tido essa relação. E essa relação é estabelecida com a instituição. E é a instituição que te dá essas credenciais, percebe? Mas o que muda nesse paradigma é que o controle passa a ser teu. Então, quando você apresenta a tua wallet para se candidatar a um emprego, é você que revela os dados que você quer revelar. Revela os teus certificados, o teu diploma, né? E isso é a tua identidade. A diferença é que você carrega com você. Você não precisa mais depender da universidade para que a universidade informe que aquele... Bom, enfim, o diploma é teu. A universidade pode manter nas bases, até a título de verificação, mas agora você tem esse controle sobre o teu diploma. Obrigado. Temos mais alguns minutos aqui, dá para responder mais algumas perguntinhas. Rômulo, voltei aqui na sua, tá? Eu só peguei a do Juvenal primeiro, porque estava fazendo um pouco mais de sentido no contexto que a professora Fabiola e o Silvio estavam explicando na hora. Rômulo pergunta, né? Gostaria de saber como seria feita a validação dos usuários visitantes, no caso deles não estarem na base do gov.br. Seria feito um cadastro físico para comprovar a identidade? Dentro do nosso roadmap, como funcionaria, né? Aquele usuário ele precisa estar na plataforma, no TIN-ID, que a gente chama do mecanismo de onboard, né? Então ele não precisaria de comprovantes físicos, um cadastro físico para fazer. Ele precisaria ter um certificado digital, ICP Brasil, ou ICP Edu, ou algum outro cadastro dentro dos mecanismos de identidade que o TIN-ID provém
consome ou vai consumir no futuro, tá? Então, a ideia é você conseguir autenticar seus usuários visitantes a partir da TIAD Account, que é como você tem essa validação dessa identidade, como a professora Fabíola falou. O TIAD emite uma credencial, uma identidade, a partir da comprovação, a partir do certificado digital, a partir da autenticação do café, ou a partir, futuramente, da autenticação com GovBR. Obrigado, Silvio. O Laerte pergunta aqui também. Participei de uma reunião recentemente onde um professor disse que a identidade autossoberana não atende às regras da GDPR e LGPD. Isso ocorre com o TIAD? Vi algo sobre LGPD na apresentação. A LGPD e a GDPR é uma lei bem ampla, né? Inclusive, ele tem várias seções e capítulos. A gente precisaria ver exatamente em que tipo de contexto ele comentou sobre isso, mas a parte que nós comentamos sobre o LGPD e a Lei Geral de Proteção a Dados é justamente a gente ter um armazenamento privado, não está centralizado nas organizações, e nós permitimos o compartilhamento a partir de um aceite, de um consenso. Isso, de um consentimento, né, sobre sua identidade, que envolve as suas credenciais, né? Essa discussão sobre LGPD e adesão Laerte, depois você me dá a referência, se tiver na internet, sobre essa fala do professor, para entender direito em que contexto ele está colocando isso, né? Porque dessa maneira é muito abrangente, né? O que a gente tem quando a gente usa blockchain, isso não tem nada a ver com a identidade, com a forma como a arquitetura para você oferecer identidade digital descentralizada, é que na blockchain você tem um problema, né, que é o problema do esquecimento, que a blockchain, tudo que você registra, você torna imutável, você não tem como modificar, né? E alguns dados sensíveis, se você registra na blockchain e aqueles dados são abertos, você não dá o direito de esquecimento, que isso é um direito da pessoa, e aquele dado pode ficar ali para sempre. Então, há soluções de contorno, obviamente, né, na blockchain. Você pode usar sidechains, off-chain, enfim, existem vários. Mas isso é só blockchain. Quando você entra em identidade digital descentralizada, particularmente, eu teria que entender o contexto que foi feita a fala. Né? Tá, se me permite, assim, eu não falei o nome do professor, nada que fica ruim. Mas eu sei que tem uma tratativa diferente no ChainID, tá? Não é exato a risca. Foi mais mesmo para fazer uma provocação aqui e ver, tá, qual o interesse do pessoal também. Mas Obrigado, Laerte. Maravilha. Obrigado, Laerte. Bom, pessoal, voltando aqui, deixa eu reforçar aqui o convite, né? Convido a vocês a serem um early adopter da solução, né? Que o Lab nas Nuvens, junto com o programa de GTs, né? Nós estamos aqui facilitando a experimentação e validação desses novos serviços que estão surgindo. Então, quando a gente fala de experimentação, a gente está falando de um ambiente seguro, um ambiente controlado. Então, esses itens de segurança, né, eles estão sob nosso controle. Então, na experimentação, obviamente, né, quando a gente vai, se você optar por experimentar o TNID na sua instituição, junto com a equipe da professora Fabíola, do Silvio, obviamente você vai ter um acompanhamento deles, vai fazer um recorte dentro da sua instituição, num ambiente menor, controlado, com pessoas envolvidas que entendem do assunto, com pessoas que estão a par do contexto de uma forma mais ampla. Então, o convite aqui ele é mais amplo, mas eu acho importante a gente tocar nesses pontos, né, que a fase de experimentação, a fase de validação, ela é justamente para podar essas arestas, colocar luz onde há situações mais sensíveis, onde há contextos, né, identificar
por exemplo, como é que é o cenário dentro das instituições, trazer mais informações, trazer mais validações para a equipe da startup e colocar no roadmap, colocar no backlog para desenvolver, ajudar a priorizar, né, quais são esses itens do backlog para a startup. Então, reforço aqui o convite, seja um early adopter. O early adopter tem esse caráter mais ousado, né, esse caráter mais de inovador, de empreendedor. Então, aqui reforço o convite. Acho que fechamos aqui o nosso tempo. Professora Fabiola Greve, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer imenso estar com você. Silvio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Também mais uma sessão dessa aqui do Lab nas Nuvens. Deixa aqui aberto para vocês fazerem as considerações finais, por favor. A gente que agradece também a audiência, as perguntas foram ótimas, foram muito boas para a gente apresentar, dar mais foco ainda ao que é a nossa solução. Então, obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer, né, esse momento aqui, o pessoal do Nas Nuvens, RNP, ao Grupo Gaudi e à Universidade Federal da Bahia, junto com o PGComp. E toda a nossa equipe, né? Vem trabalhando duro nisso, junto com André e Rafael. Exato. Vamos agradecer ao pessoal da DPD, Rafael e André, muitíssimo obrigada. Maravilha. Professora Fabiola, Silvio, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Desejo muito sucesso nessas validações, muito sucesso nas próximas etapas. E você que esteve aqui conosco, muito obrigado de verdade pela sua presença aqui. Faço aqui um agradecimento especial a toda a equipe do Nas Nuvens e a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da RNP, que com muito carinho e muita dedicação fez mais esse evento aqui acontecer. E é com imensa satisfação que espero vê-los em breve. Lembrando que no dia 26 teremos também aqui o Tutoria, que é um uso e processamento de linguagem natural de Learning Analytics para correção de exercícios discursivos e oferta de feedback aos alunos. Então, uma grande solução aos professores que estão envolvidos nesse trabalho. Então, até a próxima sessão do Nas Nuvens e do Lab nas Nuvens. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado, professora. Tchau, tchau.